Eu sou Juracê José Couto, sou aluno da Uninter e estudo formação pedagógica em letras. Estou fazendo este vídeo para realizar meu estágio supervisionado focado no ensino médio primeiro ano. E ele está sendo feito de forma online devido todo esse problema da pandemia do coronavírus. E o assunto que eu trouxe hoje foi o analfabetismo aqui no estado, em Sergipe, e o analfabetismo também no Brasil. Alguns dados, porque é sempre importante a gente saber que os problemas que estão na nossa cidade, que estão no nosso estado, são os mesmos problemas do nosso país. O analfabetismo tem sido crescente já desde muito tempo. Claro que a industrialização, claro que muitas conquistas que o país teve ajudou muito a melhorar esse quadro, mas infelizmente continua alto. Não é de hoje que se sabe que o índice de analfabetismo no Brasil ainda é grande, tendo milhões de analfabetos acima dos 15 anos de idade. Isso é uma realidade causada pelos modelos de educação arcaicos, sem inovação, que destrói a capacidade criativa do sujeito, gerando insegurança e insatisfação pessoal. Pois é, nós sabemos que as escolas, elas não têm, todas elas não têm computadores, por exemplo, para melhorar essa questão da inclusão social, principalmente as escolas públicas. E isso afeta a criatividade, a capacidade das pessoas, fazendo com que eles se sintam insatisfeitos, percam sua motivação e muitos abandonem, a escola. Segundo o Ministério da Educação, no Brasil são 16 milhões de analfabetos, pessoas que não conseguem sequer escrever um bilhete. Já os que não conseguiram chegar à quarta série do ensino fundamental 1 somam 33 milhões, concentrados 50% no norte e nordeste do país. Nós sabemos que esse problema é global, seja nas outras regiões, em todos os estados, mas infelizmente o Nordeste concentra mais pelo seu tamanho, pela sua população e pelas dificuldades que o Nordeste tem de muito tempo. O analfabetismo no Brasil é muito grande. O país tem milhões de analfabetos acima dos 15 anos de idade. Esse alto índice é provocado pelos modelos antigos de educação, que não permite a criatividade dos indivíduos, provocando insegurança e insatisfação pessoal. Claro que todo indivíduo ele precisa da escola, mas essa insatisfação que a gente fala, ela infelizmente é substituída pela satisfação em trabalhar, pela satisfação em conseguir o dinheiro e infelizmente por não ter um estudo é feito de forma braçal, de formas mais complicadas e cansativas, para a mente, para o corpo, porque muitos jovens já têm filhos cedo, muitos jovens precisam ajudar suas famílias e infelizmente abandonam a escola e ainda acabam sofrendo com toda essa dificuldade que as escolas trazem, causando essa insatisfação. Segundo dados do IBGE, tal problema afeta 7% da população brasileira, o que corresponde a 11,5 milhões de pessoas. O Brasil é grande, tem uma população imensa, mas 11 milhões é muito grande para as pessoas que são analfabetas. E esse número é de 2017. No entanto, o Plano Nacional de Educação pretende zerar o analfabetismo do Brasil em 2020. Já estamos em 2020 e não zerou. Continuando, o analfabetismo em Sergipe, vidas que a educação perdeu. Por que perdeu? Porque eu tendo contato em Aracaju com muitas pessoas, principalmente voltadas para o comércio, eu vim conhecer realidades complicadas de jovens, de adultos e até idosos. E em uma dessas conversas com dessas pessoas, que é um jovem, o jovem Adailton dos Santos, de 20 anos, perguntei a ele por que
ele estava pegando carrego, né? Aquele horário que poderia estar estudando, e eu sempre vendo pela manhã, pela tarde. E isso de segunda a sábado, né? E às vezes até domingo ele trabalha. E o mesmo parou de estudar na quarta série porque precisava ajudar sua família, trabalhando lá, né, como carregador no mercado de Aracaju. Em outra situação, numa pequena conversa com uma senhora chamada Dona Maria Antônia, de 50 anos, vejam a idade dela. Perguntei por que ela estava trabalhando também como carregadora naquela idade. E a mesma me disse que não teve estudo e o que conseguiu desde jovem como trabalho foi pegar carrego no mercado de Aracaju. Já o senhor Cleone dos Santos, 54 anos, açougueiro, também no mercado de Aracaju. Ele me disse que era analfabeto e açougueiro porque se achava muito ruim para os estudos. E aí começou a ajudar seu pai, vendendo carne, e por ali ficou há mais de 30 anos. Você vê, são realidades de pessoas que, por eu conhecer, eu sei que são pessoas que têm capacidade, mas infelizmente tiveram que se afastar dos estudos, tiveram que se afastar da educação. Hoje trabalham em serviços braçais, né? Isso a gente sabe que não é só aqui em Sergipe, é em todo o Brasil. Mas as realidades poderiam ser diferentes, como no caso da Ana Maria Antônia. Claro que ela não pode, com essas reformas que existem aí, ela não tinha como estar aposentada. Mas poderia pelo menos ter um trabalho melhor, que não usasse tanto das suas forças, né? Porque em muitas situações ela pode pegar uma carga pesada e isso prejudicar sua saúde. A taxa de analfabetismo em Sergipe é o dobro da nacional. No Brasil, a taxa de analfabetismo é de 7% e também registrou queda de 0,2%, com um total de 11,5 milhões de pessoas que não sabem ler nem escrever. Já na região Nordeste, o índice é de 14,5%, o que coloca Sergipe abaixo da média do Nordeste, mas ainda acima da média nacional. A taxa de analfabetismo no estado de Sergipe entre a população acima dos 15 anos é de 13,9%. De acordo com o PNAD e o IBGE, o índice cresce à medida que essa faixa etária pesquisada avança e chega a 38,6% entre as pessoas acima de 60 anos. Porque por mais que seja a estatística tirada de pessoas acima dos 15, tem pessoas de todas as idades que infelizmente ainda não têm acesso à escola, não têm acesso à educação, seja a educação normal para jovens e a educação para adultos. E essa pesquisa aponta que o analfabetismo é maior entre os homens e entre as pessoas declaradas negras e pardas. Analfabetismo em Sergipe, porém com uma visão diferente, uma boa notícia. Em 2016, o estado de Sergipe pontuava uma taxa de 14,7% de analfabetos nessa faixa etária de idade, baixando para 14,5% em 2017 e caindo ainda mais para 3,9% em 2018, ou seja, diminuiu a população de jovens acima dos 15 anos que não sabem ler nem escrever. Isso é muito importante, né? Apesar de todas as dificuldades. Mas como mudar? Como mudar esta triste realidade com atitudes que o governo pode utilizar, as escolas podem utilizar, a sociedade e como um todo fazer com que essa realidade mude e que realmente possa zerar um dia, mas que seja com atitudes importantes, porque a educação precisa e os jovens também precisam, porque esses jovens hoje são jovens, mas lá para frente eles vão se tornar idosos e adultos e idosos, claro. Para melhorar essa visão, a escola deve manter uma política educacional voltada para atender a diversidade através de planos de ação que valorizem habilidades e potencialidade de cada um. Seria como identificar o que cada um tem de bom e o que pode colaborar com as experiências e o crescimento do grupo. O que quer dizer? Quer dizer que muitas pessoas, muitos jovens hoje têm dons importantes, têm capacidades,
Muitos acabam descobrindo sua capacidade para o esporte, muitos acabam descobrindo para a matemática, muitos acabam descobrindo para o comércio de forma empreendedora. E, infelizmente, a educação não faz com que essa parte do indivíduo seja fortalecida. Mas seria uma das medidas que ajudariam a mudar este quadro. A primeira estratégia fácil de ser compreendida é a oferta de escolarização voltada à população que não teve a oportunidade de frequentar a escola, seja por suas condições sociais ou por ausência de oferta, de modo que deve ser universal e gratuito. Por que a ausência de oferta? Porque muitos jovens e adultos precisam trabalhar em horários diferentes. Alguns precisam trabalhar de manhã e estudar à noite, mas infelizmente chegam em muitas escolas e não encontram a vaga devido à sua idade. Outros precisam trabalhar à noite, seja no comércio, como um garçom, um hotel, e não encontram vaga em outros horários. E isso dificulta. Fora que para conseguir teria que ser hoje em dia de forma mais fácil, fora a questão da educação de adultos, que é à noite geralmente, em escolas particulares. Isso é inviável para muita gente. E é fundamental também que esta escolarização respeite características do educando, sua idade, como eu disse, classe social, gênero, raça e etnia. E se ele vive na zona rural ou zona urbana, porque a gente sabe que o pessoal da zona rural tem a dificuldade muitas vezes de distância, e o pessoal da zona urbana tem a dificuldade às vezes de morar na periferia. Eu, particularmente, acredito que é um investimento no esporte como uma maneira de formar profissionais, pois muito mais do que uma simples atividade de descontração e lazer, a prática do esporte deve ser considerada um instrumento pedagógico tão importante quanto as outras áreas de conhecimento. Por que isso? Porque do mesmo jeito que uma escola forma um professor, uma escola forma um engenheiro, um arquiteto, a escola também pode formar um atleta, pode formar um jogador. Por que jogador? Porque a escola ensina a disciplina. Todo esporte, seja o atletismo, futebol, seja o vôlei, precisa de disciplina. E essa disciplina, muitas vezes, é necessário que parta, além da família, parta também da escola. A cada dia que passa, o esporte está cada vez mais presente nas escolas. E de forma geral, o processo de educação de crianças e jovens, além de todas as experiências, as crianças e jovens que são contemplados com as aulas direcionadas para o esporte durante a educação são estimulados a desenvolver ainda mais as capacidades intelectuais e físicas. Né? Isso quer dizer que, como eu disse, a educação voltada também para o esporte fortalece essa disciplina, mas aumenta a intelectualidade, aumenta também a questão da saúde, né? Partindo para a educação física. Pois é, eu acredito que a educação pode mudar todo mundo e o mundo todo. E gostaria de agradecer por estar aqui fazendo este vídeo voltado para o meu estágio. Eu tenho que colocar esses vídeos em algumas mídias sociais como Facebook, YouTube, e para muita gente eu vou enviar os links através do WhatsApp. Preciso que vocês possam assistir esse vídeo, possam curtir de alguma forma, seja criticando, seja elogiando, não importa, porque o importante é o que foi passado aqui, que é a questão do analfabetismo, que é muito importante a gente entender que muita coisa precisa ser mudada. E uma das formas para a gente fazer isso é votando certo, colocando os nossos filhos na escola desde cedo e fazendo com que a educação se fortaleça. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.